ok? Agora, tem também um princípio chamado de princípio da indivisibilidade do ímã, né? Que é o seguinte: você aqui tem o norte e tem o sul aqui de um ímã. Cara, eu não sei porque no ensino médio eu estava nessa semana vendo também em biologia uma matéria, né? Uma matéria lá de biologia, e aí eu fiquei com esse exemplo na cabeça. Eu acho que as pessoas falam que esse exemplo que eu vou dar agora é uma parada muito nerd, né? Você já viu na aula de biologia uma parada de planária? Você pega a planária e corta ela ao meio, né? A planária é um bichinho, né? Pergunta só ao seu professor de biologia. Nossa senhora, né? Isso é uma planária? Caramba, né? Isso é um girino. Então aqui, ó, você vai ter o quê? A planária é um bichinho, desistir, né? A planária é um bichinho onde você vai ter que, se você pegar aqui, né, e cortar ao meio, a cabeça desenvolve uma cauda e a cauda desenvolve uma cabeça, né? Ele se reconstitui. Cada pedaço que você cortou, ele é reconstituído. No ímã é parecido. Se eu chego aqui e corto ele pelo meio, caraca, a analogia que tu fez, hein? Que coisa de nerd. Pois é, se eu corto aí pelo meio, você vai ter a princípio um pedaço que era o pedaço do norte original, e vai ter um pedaço que era o pedaço do sul original. Só que você não vai ficar desse jeito. O que vai acontecer? Cada pedaço, originalmente falando aqui, vai desenvolver o seu próprio norte e seu próprio sul. Então você vai ter que, nesse caso, o norte que estava à esquerda, continua à esquerda e desenvolve um sul à direita. E esse sul que está à direita, continua à direita e desenvolve um norte à esquerda, tá? E aí, muitas das questões vão perguntar também como é que vai se dar a interação dos pedaços formados. Depende de quem foram os pedaços formados e como que eles se formaram. Nesse caso aqui, repara que você, como tem sul com norte, vai ter uma força de atração, tá? Agora, há coisas que ele pode fazer muito bem aqui para tentar te derrubar. É o famoso Michael, o famoso pega garoto, tá? Então o que você vai ter aqui? Primeira coisa, é meio raro de hoje em dia ele perguntar isso em prova, mas eu já vi acontecer, galera, ele perguntar o quê? Como que é a força que eu tenho aqui de atração e repulsão entre esses ímãs, né? É uma parada meio esquisita, porque geralmente você vai ver como que uma carga influencia, como que uma carga é influenciada pela ação de um campo magnético já existente. Para quem está meio adiantadinho na explicação, é aquele do QVB seno θ. Mas geralmente não é muito bem comentado em sala, nem cobrada, como é que é a força entre aqui esses ímãs. Eu só quero que você tenha ideia. A ideia qual é? A força que eu tenho aqui entre eles, a força de interação, de repulsão, né? Ou de atração entre dois ímãs é sempre inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Sempre, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma certa distância aqui entre os ímãs e duplica essa distância, o que vai acontecer? Se eu vou duplicar um denominador, né, ele ao quadrado vai ficar o quê? No caso, vai virar um 4. E aí você vai ter que a força vai cair a quarta parte da que era originalmente. Não pegou, não? Olha só, você vai ter o que aqui, né? Essa força existente entre eles vai ser K sobre x ao quadrado, onde o x, no caso aqui, ele é a distância entre os ímãs, tá? Então, se você aqui pega e mexe nessa distância, sempre é o efeito ao quadrado e inversamente proporcional que vai agir sobre eles. Tripliquei, por exemplo, a distância entre eles, como já caiu numa questão da PUC uma vez,
você vai ter que a força, originalmente entre eles de atração ou repulsão, vai cair a nona parte. 3 ao quadrado, 9, mas como está embaixo, vai cair a nona parte. Beleza? Tá? Mas não é só isso não. A gente também pode ter o seguinte. Primeiro vamos anotar isso aqui, né? Eu acho que você já sacou, mas é bom dar uma anotada, né? Que você vai ter que polos, no caso aqui, iguais. Polos iguais se repelem e polos diferentes ou contrários se atraem, né? Isso aqui é assim que a gente abrir, né, a plataforma, a Fábrica D, a gente vai ter muito exercício para fazer disso e vai ser uma parada escalar, né? Vai ser de acordo com o seu nível de conhecimento, tá? Você vai ter uma meio que gamificação das questões. Mas depois a gente fala sobre isso. Uma coisa legal é que no meu curso presencial, olha que maneiro, eu estou colocando um código de barras, né, em algumas questões, né? Tem um curso que eu abri lá em Niterói, que eu estou colocando um código de barras nas questões. Por enquanto comecei com matemática e nem, né? E aí eu coloco um código de barras, o cara aponta aquele QR Code Reader, para quem não conhece, o nome é QR Code Reader, né? Que é aquele leitorzinho de código de barras que vem até mesmo às vezes em caixa de cereal. Geralmente as pessoas meio que cagam, né, para esse tipo de propaganda em cereal. Mas em questão, às vezes é bom, você gosta de um recurso tecnológico a mais, nenhuma questão deixa de vir o gabarito normal ou de ser feita por causa disso. Mas às vezes o cara gosta de ter uma interação maior, né? E algumas questões têm o resumo da matéria ou então tem a resolução da questão em vídeo. Você aponta a câmera do celular com o QR Code Reader instalado, que é uma parada baixinho, né? É um programinha bem pequenininho que você baixa na Play Store ou na Apple Store e aí aponta para o QR Code Reader e aí mostra o vídeo, né? Ele mostra o vídeo da resolução da questão. O pessoal geralmente gosta disso, né? Algumas pessoas não, né? Mas aí, como isso é um a mais, né? Acaba que não afeta em nada a aula caso o cara não goste de nenhum recurso tecnológico. Mas geralmente o pessoal se amarra hoje em dia, né, gente? Inclusive eu, que sou da área de computação, né? Então, vamos continuar aqui, né? Força na peruca, gente. Força na peruca que o jaleco está próximo, né? Então, o que acontece aqui? Você vai ter o que aqui? Jaleco, o pessoal de medicina, né? O pessoal de humanas e engenharia ficou agora putinho comigo, mas vale para vocês também, gente, tá? Então, olha só. Se você, por exemplo, ainda aqui, vamos fazer um exemplo mais escroto. Se, por exemplo, o cara chega aqui e ele corta o ímã ao meio. Cara, isso não tem nada demais. Se por acaso o corte do ímã for pelo meio, aí o que vai acontecer? Você vai ter que aqui, ó, os dois novos, os dois novos aqui, polos formados, né? Como você cortou ao meio, você vai ter dois norte e sul em cima do outro. E aí acaba que nesse caso, norte repele norte, sul repele sul, e o resultado final é uma força de repulsão entre os pedaços assim formados, tá? Nesse caso, enquanto aqui eles iriam se atrair, aqui nesse caso eles vão se repelir, tá legal? Agora, pessoal, eu falei no início da aula a respeito da utilidade do ímã como no caso bússola. Tem duas coisas teóricas importantes ainda. O campo magnético terrestre e também, você lembra que lá em carga elétrica, eu vou procurar sempre fazer um não comparativo com carga elétrica, porque o pessoal geralmente tem essa matéria mais viva, né? Mas muito bem mastigada na cabeça. Magnetismo é uma matéria que geralmente às vezes em colégio o cara vê no final do ano, já está todo enrolado para passar de ano, fica todo perdidão, vê aquele estudo, vai fazer aquele estudo totalmente jogado, né? Então, olha só, o que acontece aqui? Você lembra que lá em carga elétrica, pagar aqui, né? Existia uma coisa chamada de eletrização por indução. Você lembra disso, né? Você pegava uma carga neutra, aproximava ela, nem mesmo encostando, tá? De uma carga, por exemplo, positiva, mas lá dentro da carguinha,
os elétrons iriam, né, as partículas iriam se mover de um jeito que as cargas negativas viriam, digamos, atraídas pela positiva mais para a banda à esquerda da carga e as positivas mais para a banda à direita, vamos assim dizer, tá? Isso aí ocasionava como eu tinha aqui uma certa diferençazinha de distância, um pouquinhozinho mais para a esquerda estava menos, um pouquinhozinho mais para a direita estava mais, acabava que essa carga neutra ela era atraída pela positiva, tá? Isso queria acontecer. Agora, em magnetismo tem um efeito parecido? Tem, que no caso aqui você pode imantar um objeto, tá? Assim como você tinha eletrização por contato ou eletrização por indução, o contato tinha que, né, realmente tocar um no outro, é o que acontece com a chave de fenda. Se você pega uma chave de fenda e esfrega a ponta da chave de fenda com um ímã, essa chave de fenda vai temporariamente, não é para sempre, vai temporariamente adquirir propriedades de um ímã. Ela também vai agir como se fosse um ímã. Não é para sempre. Quanto mais tempo eu esfregar um ímã na chave de fenda, maior vai ser o comportamento dela como ímã, mas isso vai durar. E isso é um ímã temporário. Já esse que eu estou trabalhando aqui desde o início da aula, não. É o ímã permanente. Ele nasce ímã, morre ímã, tá? Eu não preciso que isso aconteça, nada demais, para que ele aqui se comporte como tal. Na verdade, invadindo já um pouquinho o campo da química, né, isso tem a ver com o arranjo dos orbitais do objeto, que eu não vou entrar em discussão aqui, tá? Tem até um negócio de ferromagnético, diamagnético, que mostra a característica dele de se comportar como ímã ou não. O que eu quero que você saiba é, há objetos que já são ímãs por natureza e há objetos que não são, mas podem agir temporariamente como um ímã, que é o exemplo da chave de fenda. Eu esfrego um ímã na ponta da chave de fenda e ela se comporta como tal. Tem também um prego, um parafuso. Você aproxima o ímã sem nem encostar dele e esse prego também se comporta temporariamente como ímã. Isso que a gente classifica ou define como imantar o objeto, como imantar, no caso, o prego, ok? Na presença de um ímã, ele se torna um ímã permanente, tá bom? Agora, o que também é importante você saber é o seguinte, na verdade a gente acha que o ímã, ele sempre vai, no caso, conseguir fazer isso com qualquer tipo de metal. Na verdade é com ferro, níquel e cobalto, ok? Fica bem ligado então aqui, gente. Na verdade, isso acontece com ferro, níquel e cobalto, ok? Então, você tem sempre que se ligar nisso, tá legal?